e eu sei bem, né, o quanto que é engajar, como que você sensibiliza, até porque é um tema muito sensível. Falar sobre a ética muitas vezes passa por tomada de decisão, muitas vezes passa por políticas, e a forma como você comunica é a forma como você se posiciona, né, Cláudia? Então, eu queria muito aprofundar nesse item, como que se faz um diagnóstico, né, numa construção em que você está entrando dentro de uma empresa e ter toda essa sensibilidade do que trazer, do que apontar, como construir e aí sim percorrer um plano de ação em conjunto com a organização. Boa, ótima pergunta, porque no início, né? Então, como é que a gente superou essa barreira? Se essa era uma demanda ou uma dor que as empresas não tinham ou não achavam que tinham, como é que a gente conseguiu ficar no mercado, né? E foi pela porta do compliance, porque as empresas diziam, não, ética se aprende em casa, o que a gente precisa trabalhar aqui é um programa de compliance bacana para o mercado ver que a gente tem, né? O código de ética, o canal de denúncias, as políticas, os treinamentos e tal. Ah, tá, então vamos fazer o programa de compliance, né? Que esse é o pilar formal da cultura, ele é importante também. Mas deixa a gente entrevistar algumas pessoas aqui, vamos escolher umas pessoas para entrevistar. Ou depois a gente mais ousando um pouco mais, vamos fazer um diagnóstico mais completo, vamos fazer uma pesquisa ampla com os colaboradores, pesquisa anônima, para entender, né, botar o dedo no pulso aí de como essas coisas estão sendo tratadas aqui. Daí passa por tudo, seja corrupção, conflito de interesse ou assédio, né, todos os temas que estão dentro do guarda-chuva de ética, nem todo mundo enxerga, né? As mesmas falhas de cultura, a mesma cultura tóxica que leva, por exemplo, à negligência, que leva a um grande acidente de uma barragem, por exemplo, que mata mais de 300 pessoas, os mesmos elementos falhos de cultura, né, que faltam de cultura ética também cuidado, né, também responsabilidade e tal, levam a pagamento de propina ou a desrespeito e discriminação. É tudo parte de um caldo cultural que extrai o pior e não o melhor das pessoas. Sim. Então, quando a gente faz diagnóstico, quando a gente, então, consegue abrir a porta na empresa para fazer um diagnóstico, é a primeira abertura, né? Então, para aquelas empresas que aceitam fazer o diagnóstico, a gente mede com base numa régua, assim, de maturidade que a gente desenvolveu, que começa lá numa cultura bem tóxica mesmo, né? Com todos os elementos de foco exclusivo em resultado financeiro, curto prazo, né? Muita agressividade, pressão, desrespeito. Aí tem outros elementos aqui, às vezes, por exemplo, hierarquias muito rígidas, não necessariamente levam a culturas antiéticas, mas pode ser um elemento que, combinado com outros, gera silêncio moral, as pessoas não sentem segurança psicológica para reportar o que está acontecendo de errado. Então, aqui nesse campo bem atrasado, vamos dizer, né? São os elementos de culturas mais tóxicas. E aí você vai evoluindo, passa por uma cultura de conformidade muito focada em cumprir a lei, cumprir as regras, muito burocrática, muito... Preciso fazer isso, exato. Então, ok, vou fazer exatamente o que eu preciso, né? Cumprir, pronto. A cultura de conformidade tem o foco em prevenir responsabilidade, que era cumprir a lei. A pergunta que é o que é lícito, né? O que é legal. Aí, nessa cultura, o jurídico, a área de compliance, a auditoria ganham ali, são os grandes gatekeepers, ganham uma relevância muito grande, né? Todo mundo lava as mãos e pergunta para o compliance. Isso. O compliance aprovou. Não, o compliance não me deixa fazer isso. Sim. Bom, cumprir a lei já é ótimo no Brasil, a maioria das empresas não cumpre toda a legislação brasileira, que é bem ampla, né? Depois você passa por um estágio, eu estou bem simplificando aqui, que é o que a gente chama de cultura de integridade, onde você sai do foco de cumprir a lei e, para além de cumprir a lei, você busca fazer a coisa certa, né? Não é mais a pergunta do que é lícito, a pergunta é o que é certo. E aí você sai dos grandes gatekeepers, né? Do jurídico, do compliance e tal, e essa responsabilidade é reconhecidamente de todos e tem que estar internalizada por todos, principalmente pelos líderes que dão o tom da cultura, né? Mas desde o estagiário, todo mundo tem que se sentir responsável. A accountability é um elemento forte da cultura de integridade, né? Por questionar, refletir, provocar e buscar fazer a coisa certa. Sim. E quando você amplia isso para as demandas mais recentes sobre as empresas, né? Que
que tem hoje responsabilidade perante a sociedade e vários stakeholders, até as futuras gerações, são os mesmos princípios, mas ao invés de olhar só para dentro de casa, né, dentro do nosso cercado realidade. Aqui, nós estamos olhando também para o nosso impacto nesses stakeholders externos, as comunidades que a gente afeta, os clientes com um outro olhar, né? Não é só o olhar de agradar mais o cliente para ele comprar mais, Sim. mas que dores do cliente ou dos meus fornecedores eu posso colaborar com eles para resolver. Então, os estágios mais evoluídos assim, de cultura requerem lideranças mais conscientes, né? Com uma visão de mais longo prazo, com essa percepção da interdependência da empresa em relação ao seu meio social e ambiental, etc. Então, é a cultura mais avançada, vamos dizer,